We are We are Olá, meu nome é Armando Falcone Filho. É uma alegria estarmos juntos pela TV Nova Luz, iniciando hoje uma série de estudos tendo como tema central o livro Céu e o Inferno, a Justiça Divina, com programas de duração de cerca de 15 minutos cada, objetivando melhor compartilhar conhecimentos que possam ampliar os horizontes de nossa mente sobre esta extraordinária obra. Neste primeiro encontro, aula 1, faremos uma apresentação resumida da doutrina espírita. A doutrina espírita surgiu publicamente a 18 de abril de 1857, com o lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos, lançada na livraria Danty, em Père-Lachaise, por um autor até então desconhecido de nome Allan Kardec. Para sabermos mais sobre este autor, remontamos a 3 de outubro de 1804, quando reencarna em Lyon, na França, aquele que recebeu o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, e desencarnou em Paris a 31 de março de 1869, tendo, pois, vivido 65 anos. Nascido de uma família antiga que se distinguiu na magistratura e na advocacia, Allan Kardec, que é Hippolyte Léon Denisard Rivail, não seguiu estas carreiras. Desde a primeira juventude, sentiu-se inclinado ao estudo das ciências e da filosofia. Educado na escola de Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça, tornou-se um dos maiores eminentes discípulos deste célebre professor e um dos zelosos propagandistas de seu sistema de educação, que tão grande influência exerceu sobre a reforma do ensino na França e na Alemanha. Dotado de notável inteligência e atraído para o ensino pelo seu caráter e pelas suas aptidões especiais, já aos 14 anos ensinava o que sabia àqueles dos seus condiscípulos que haviam aprendido menos do que ele. Foi nessa escola que lhe desabrocharam as ideias que mais tarde o colocariam na classe dos homens progressistas e dos livres pensadores. Nascido sob a religião católica, mas educado num país protestante, os atos de intolerância que por isso teve de suportar no tocante a esta circunstância, cedo levaram a conceber a ideia de uma reforma religiosa, na qual trabalhou em silêncio durante longos anos, com o intuito de alcançar a unificação das crenças. Faltava-lhe, porém, o elemento indispensável à solução desse grande problema. O Espiritismo veio, a seu tempo, imprimir-lhe especial direção aos trabalhos. Concluídos seus estudos, voltou para a França, conhecendo a fundo a língua alemã, traduzia para a Alemanha diferentes obras de educação e de moral, e, o que é muito característico, as obras de Fénelon, que o tinham seduzido de modo particular. Era membro de várias sociedades sábias, entre outras da Academia Real de Arras, que, em concurso de 1831, lhe premiou uma notável memória sobre a seguinte questão: qual o sistema de estudos mais de harmonia com as necessidades da época? De 1835 a 1840, fundou em sua casa, a Rua de Sèvres, cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia Comparada, Astronomia e etc. Empresa digna de encômios em todos os tempos, mas sobretudo numa época em que só um número muito reduzido de inteligências ousava enveredar por este caminho. Preocupado sempre com o tornar atraentes e interessantes os sistemas de educação, inventou ao mesmo tempo um método engenhoso de ensinar a contar e um quadro mnemônico da história da França, tendo por objetivo fixar na memória as datas dos acontecimentos de maior relevo e as descobertas que iluminaram cada reinado. Entre as suas numerosas obras de educação, citaremos as seguintes: Plano proposto para melhoramento da instrução pública, 1828. Curso prático e teórico de aritmética segundo o método Pestalozzi para uso dos professores e das mães de famílias, 1824.
Gramática Francesa Clássica, 1831, Manual dos Exames para os Títulos de Capacidade, Soluções Racionais das Questões e Problemas de Aritmética e Geometria, em 1846, Catecismo Gramatical da Língua Francesa, 1848, Programa dos Cursos Usuais de Química, Física, Astronomia, Fisiologia, e que professava no Liceu Polimático. Ditados normais dos exames da Municipalidade e da Sorbona, seguidos de ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas, em 1849, obra muito apreciada na época do seu aparecimento, da qual ainda recentemente eram tiradas novas edições. Antes que o Espiritismo lhe popularizasse o pseudônimo de Allan Kardec, já ele se ilustrara, como se vê, por meio de trabalhos de natureza muito diferente, porém tendo todos como objetivo esclarecer as massas e prendê-las melhor às respectivas famílias e países. Pelo ano de 1855, posta em foco a questão das manifestações dos espíritos, Allan Kardec se entregou a observações perseverantes sobre este fenômeno, cogitando principalmente de lhe deduzir as consequências filosóficas. Entreviu desde logo o princípio de novas leis naturais, as que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Reconheceu na ação deste último uma das forças da natureza, cujo conhecimento haveria de lançar luz sobre uma imensidade de problemas tidos por insolúveis, e lhe compreendeu o alcance do ponto de vista religioso. Suas obras principais sobre esta matéria são o Livro dos Espíritos, referente à parte filosófica, e cuja primeira edição, como comentamos, apareceu a 18 de abril de 1857. O Livro dos Médiuns, relativos à parte experimental e científica, janeiro de 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, concernente à parte moral, abril de 1864. O Céu e o Inferno, ou a Justiça de Deus segundo o Espiritismo, agosto de 1865. A Gênese, os Milagres e as Predições, janeiro de 1868. Lançou a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, periódico mensal, começando a 1º de janeiro de 1858. Fundou em Paris a primeira sociedade espírita regularmente constituída, sob a denominação de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cujo fim exclusivo era o estudo de quanto possa contribuir para o progresso da nova ciência. Allan Kardec se defendeu com inteiro fundamento de coisa alguma haver escrito debaixo da influência de ideias pré-concebidas ou sistemáticas. Homem de caráter frio e calmo, observou os fatos e de suas observações deduziu as leis que os regem. Foi o primeiro a apresentar a teoria relativa a tais fatos e a formar com eles um corpo de doutrina metódico e regular, demonstrando que os fatos erroneamente qualificados de sobrenaturais se acham submetidos a leis. Ele os incluiu na ordem dos fenômenos da natureza, destruindo assim o último refúgio do maravilhoso e um dos elementos da superstição. Durante os primeiros anos em que se tratou de fenômenos espíritas, estes constituíram antes objeto de curiosidade do que de meditações sérias. O Livro dos Espíritos fez que o assunto fosse considerado sob aspecto muito diverso. Abandonaram-se as mesas girantes, que tinham sido apenas um prelúdio, e começou a tentar na doutrina que abrange todas as questões de interesse para a humanidade. Data de aparecimento do Livro dos Espíritos, a fundação do Espiritismo, que até então só contara com elementos esparsos, sem coordenação, e cujo alcance nem toda a gente pudera compreender. A partir daquele momento, a doutrina prendeu a atenção de homens sérios e tomou rápido desenvolvimento. Em poucos anos, aquelas ideias conquistaram numerosos aderentes em todas as camadas sociais e em todos os países. Este êxito, sem precedentes, decorreu sem dúvida da simpatia que tais ideias despertaram, mas também é devido em grande parte à clareza com que foram expressas,
o que é uma das características dos escritos de Allan Kardec. Evitando as fórmulas abstratas da metafísica, ele soube fazer que todos o lessem sem fadiga, condição essencial à vulgarização de uma ideia. Sobre todos os pontos controversos, sua argumentação de cerrada lógica, pouca enxanchas, oferece a refutação e predispõe à convicção. As provas materiais que o Espiritismo apresenta da existência da alma e da vida futura tendem a destruir as ideias materialistas e panteístas. Um dos princípios mais fecundos desta doutrina e que deriva do precedente é o da pluralidade das existências, já entrevisto por uma multidão de filósofos antigos e modernos, e nestes últimos tempos, por Jean Renaud, Carlos Fourier, Eugênio Sui e outros. Conservara-se, todavia, em estado de hipótese e de sistema, enquanto o Espiritismo lhe demonstrara a realidade e prova que neste princípio reside um dos atributos da humanidade. Dele promana a explicação de todas as aparentes anomalias da vida humana, de todas as desigualdades intelectuais, morais e sociais, facultando ao homem saber de onde vem, para onde vai, para que fim se acha na terra e por que aí sofre. Na introdução do livro O que é o Espiritismo, na parte final da introdução, vamos encontrar quando Allan Kardec pergunta o que é o Espiritismo. E os espíritos benfeitores explicam que o Espiritismo é a doutrina que trata da origem, da natureza, bem como do destino dos espíritos e da sua influência no mundo material. Este é o objetivo do nosso encontro. A cada programa, buscaremos oferecer a você essa oportunidade, não mais céu e inferno no conceito teológico, mas estados vibracionais da alma. Você merece ser mais feliz, eu mereço ser mais feliz, nós merecemos a felicidade plena, conseguida passo a passo. Este é o nosso objetivo. Raciocínio lógico, com base em Allan Kardec, para entendermos melhor Jesus e melhor utilizarmos todo o nosso potencial. Agradecendo a sua participação, desejamos que você tenha um dia de muita paz, momentos de equilíbrio e possa adquirir o livro O Céu e o Inferno e ampliar os horizontes da sua mente. Ajude-nos a divulgar a TV Nova Luz nas suas redes sociais, nos seus contatos, para que juntos, modificando-nos, possamos influenciar no reequilíbrio do planeta Terra. Saúde e paz, fiquem com Deus. We are